Olá, estudantes, tudo bem? Agora vamos para a resolução de questões sobre projeções cartográficas. Vamos lá? Antes de falar com vocês aqui sobre essa questão, vamos só relembrar quais são as principais projeções cartográficas. Lembrando que o mapa ele é projetado para que haja ali um estudo mais particular das regiões do planeta, dependendo aí do seu objetivo. Pode ser muito utilizado, inclusive, na questão da geopolítica. Até citei na aula anterior que o Enem adora cobrar questões de geopolíticas associadas à cartografia. Então, nós temos ali as principais projeções cartográficas, que são as projeções cônicas, cilíndrica e azimutal. Tá? Então, são essas principais que acabam caindo para você aí na prova, que o Enem gosta de te cobrar. E é importante entender que as projeções cartográficas, elas vêm ali impressa nas coordenadas geográficas, que é o quê? Latitude e longitude, os paralelos e os meridianos. Então, tem um encontro ali dos paralelos com os meridianos. Lembrando que os paralelos são aquelas linhas na horizontal, imaginária, e os meridianos são as linhas ali na vertical, tá? Então, quando você observa lá no mapa, você vê esses paralelos e esses meridianos se encontrando em todas as projeções cartográficas. Sabendo disso, relembrando disso, vamos lá para as questões. Então, a questão do Enem 2016 de Ciências Humanas, questão 8, que fala o seguinte: a projeção cartográfica do mapa configura-se como hegemônica desde a sua elaboração no século XVI. A sua principal contribuição inovadora foi a letra A, redução comparativa das terras setentrionais. Será que essa é a intenção principal do mapa, essa questão da redução comparativa? Será que essa é a finalidade? Será que isso vem ali sendo representado principalmente? B, manutenção da proporção real das áreas representadas. Gente, toda projeção cartográfica, ela jamais vai ser uma proporção real, até mesmo porque tem que ser diminuída várias vezes, e para isso tem as escalas aí que vai fazer toda essa representação. Então, toda a projeção, ela é distorcida e ela é calculada. C, consolidação das técnicas utilizadas nas cartas medievais. Será que essas projeções aí do século XVI, elas foram construídas através de técnicas de cartas medievais? Será que foi isso? D, valorização dos continentes recém-descobertos pelas grandes navegações? Essa é a intenção? As projeções do século XVI já vai falar sobre a valorização desses continentes? Letra E, a adoção de um plano em que os paralelos fazem ângulos constantes com os meridianos. Lembra que eu falei para vocês que os paralelos e os meridianos, eles fazem aí esse encontro, ângulos constantes em todas as projeções cartográficas. Então, aqui eu já tenho o gabarito da questão, tá? Lembrando também e observando que essa projeção que aparece aqui na imagem, nessa imagem aqui dessa questão, é uma projeção cilíndrica, tá? De Mercator. Por quê? Como que eu sei que é a projeção de Mercator? Porque eu tenho de Mercator e de Petris, né, dentro da projeção cilíndrica. Porque a de Mercator, ela vai favorecer a porção norte aí do planeta. Lembrando e revisando que é uma projeção conforme, que ela vai manter a forma, mas alterar totalmente a proporção aí dessas terras. E se você observar aqui, a porção norte ali, chamada, né, de primeiro mundo, é sempre mais avantajada porque Mercator fez aí essa projeção numa visão eurocentrista. Ok? Temos uma questão aí do Enem 2016, também questão 21, de Ciências Humanas. E essa questão, ela é bem interessante, porque lembra que eu falei bem no comecinho dessa aula que cartografia sempre vem associado a questões geopolíticas? E olha só esse símbolo aí. Ele tem tudo a ver com a geopolítica, porque é o quê? É o símbolo da representação ali da ONU. Tá? Então, esse símbolo, ele é feito ali em cima, inspirado em uma projeção azimutal ou plana, que pode aparecer na tua prova, tanto azimutal quanto plana. O que que diz a questão? A ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Lembra que lá na projeção azimutal, o interesse central, né, o interesse lá da área a ser conquistada é o quê? Ele projeta ali de um ponto,
que pode ser utilizado para a guerra, porque quando fala de área conquistada, coloca aquele ponto ali como objetivo, e as áreas ao redor, né, são distorcidas, as áreas centrais são mais fiéis às suas formas, e ele tem uma visão geral de toda a área ao redor, a área que é preciso percorrer para chegar àquele ponto principal. Então, a projeção azimutal, ela é sempre mais utilizada aí nesse contexto de guerra. E aí a ONU foi lá, pegou aí como símbolo e colocou uma projeção azimutal para significar aí toda essa questão do poder, enfim. E ela está onde? Projetada ali na América do Norte, né? A partir da América do Norte que temos ali os Estados Unidos como a frente da ONU, né? Como criador aí da ONU, tá? Então tem toda uma representação geopolítica por trás disso. E aí é o seguinte, a questão quer saber quais dessas projeções a ONU, a figura que ilustra o modelo dessa projeção é qual delas? Nós temos ali o gabarito da questão, para você que já assistiu a aula anterior. Letra A, projeção azimutal ou plana, já que tem todo esse significado aí de conquista de territórios, certo? Vamos para mais uma questão. Enem 2011 fala o seguinte: os mapas árabes ainda desenhavam o sul em cima e o norte embaixo. Mas no século XIII, a Europa já havia restabelecido a ordem natural do universo. O norte estava em cima e o sul embaixo. O mundo era um corpo. Ao norte estava o rosto limpo que olhava o céu, ao sul estavam as partes baixas, sujas, onde iam parar as imundícies e os seres escuros, que eram a imagem invertida dos luminosos habitantes do norte, tá? E aí o comando da questão diz o seguinte, gente, só voltando um pouquinho aqui, ele vai trazer essa ideia aí da porção norte e da porção sul, né? O mundo, o globo terrestre, ele é uma esfera, né? É geóide, e aí quem inventou essa questão do norte estar acima e do sul estar abaixo foi o homem, com a sua geopolítica, né, com sua questão do poder ali, vamos até falar essa questão do ego ali dos países. E aí, lógico, né, num pensamento ali eurocentrista, que já é apresentado lá por Mercator, coloca aí os países que são de primeiro mundo, né, acima, porque são melhores, que são maiores, é nessa perspectiva, tá? E aí o texto vem trazendo essa visão. Voltando para a questão, a confecção de um mapa pode significar uma leitura ideológica do espaço. Assim, a projeção de Mercator, muito utilizada para a visualização dos continentes, caracteriza-se por, letra A, apresentar um hemisfério terrestre envolvido por um cone. As deformações aumentam na direção da base do cone. Letra B, a partir de um plano tangente sobre a esfera terrestre, seus paralelos e meridianos são projetados a partir do centro do plano. Letra C, conservar as formas, mas distorcer as superfícies das massas continentais. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. Letra D, alterar a forma dos continentes, preservando a área. Seus paralelos e meridianos formam ângulos retos. E letra E, representar as formas e as superfícies dos continentes proporcionais à realidade. As linhas de meridianos acompanham a curvatura da Terra. E aí nós temos aqui como gabarito a letra C, porque a projeção de Mercator, ela é uma projeção conforme, de acordo com o que foi falado na aula lá das projeções. O que é uma projeção conforme? Ela mantém as formas e distorce ali as proporções, justamente para colocar o norte favorecido aí na planificação, na hora de observar e nas projeções de forma geral, tá? Quando se fala de projeção cilíndrica. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.